Exatamente como uma noite de flamenco intensamente acesa, lá em Sevilha, o brilho deslumbrante de Hollywood finalmente se abre, para revelar as suas sombras mais profundas e obscuras. A fama. Essa mesma fama que um dia os elevou ao patamar de verdadeiros deuses modernos, acabou empurrando cada um deles para um abismo escuro de pressão implacável, de insegurança avassaladora e, claro, da dependência do bisturi. Hoje, 20 rostos icônicos retornam diante de nós como verdadeiras tragédias vivas, apenas esperando para serem expostas e descobertas. Michael Jackson. O nosso eterno Michael Jackson apareceu para o mundo todo como um prodígio absolutamente luminoso. Um menino talentoso cuja voz angelical tinha o poder de simplesmente parar o tempo, e cuja presença de palco parecia desde sempre destinada à mais pura grandeza. No entanto, à medida que a sua fama gigantesca crescia, como um cometa imparável, algo muito mais silencioso começava a se transformar de forma assustadora, o seu próprio reflexo no espelho. Desde os dias vibrantes e cheios de energia da época do Jackson 5, quando ele ainda conservava aquela inocência tão natural e doce da infância, o seu rosto começou a mudar de uma maneira bem lenta, mas que era profundamente inquietante. Primeiro, foi o nariz que ficou mais estreito e muito mais definido. Logo depois, veio o queixo, que foi marcado com uma precisão quase cirúrgica. E um pouco mais tarde, a sua pele, que ia ficando cada vez mais e mais pálida. Exatamente como se ele tentasse, de alguma forma, apagar camadas inteiras do seu próprio passado, ou talvez escapar dele para sempre. Cada nova modificação adicionava uma peça inédita a um quebra-cabeça que o público inteiro observava com um misto de fascínio e de total desconforto. Era o peso cruel da fama. Era aquela pressão constante e sufocante, eram as enormes inseguranças que se escondiam sorrateiramente atrás de todo aquele brilho deslumbrante do palco. Ninguém sabia disso com absoluta certeza, mas, no fundo, todos nós já intuíamos. Porque por trás do grande mito e por trás do imponente título de Rei do Pop se escondia um homem muito fragilizado que estava travando batalhas invisíveis, e o seu rosto, que foi transformado uma, duas e várias outras vezes, acabou se convertendo na única testemunha silenciosa de uma vida intensamente marcada pela genialidade, sim, mas também por feridas tão profundas que nem mesmo a sua música extraordinária conseguiu curar. Se você também acha que o Michael Jackson era muito mais bonito antes de fazer essas cirurgias, comenta aqui embaixo com o número 1. Mas se você acha que ele ficou ainda mais bonito depois da cirurgia, então comenta com o número 2, Jocelyn Wildenstein. A Jocelyn Wildenstein simplesmente invadiu as manchetes dos jornais. E não foi por causa de um filme de sucesso, nem por uma música, mas sim por causa de uma transformação física que parecia desafiar qualquer limite humano aceitável. Tudo isso começou apenas como uma simples história de amor. Ela estava perdidamente apaixonada por um homem que era absolutamente obcecado com a elegância felina. Ele era um cara fascinado pela ideia louca de uma beleza que fosse quase selvagem. E foi assim que, bem pouco a pouco, a Jocelyn se adentrou cegamente em um labirinto perigoso de cirurgias plásticas que prometiam aproximá-la daquele ideal de beleza totalmente impossível. O olhar dela foi ficando cada vez mais esticado e repuxado. Os seus ossos do rosto ficaram muito mais afiados. A mandíbula incrivelmente marcada. Cada pequeno traço do seu rosto foi empurrado e forçado em direção a uma silhueta felina que a mídia e a imprensa não demoraram nem um segundo para batizar de mulher-gato. E a cada nova aparição pública que ela fazia, o mundo inteiro praticamente prendia a respiração em choque. Até onde ela iria chegar? O que é que ela estava buscando de verdade em todas essas operações cirúrgicas, que pareciam completamente intermináveis?
Mas a verdade é que por trás de todo esse sensacionalismo barato da mídia, existia uma história bem mais silenciosa e imensamente dolorosa. A história trágica de uma mulher que apenas por amor ou pelo medo terrível de perdê-lo, ou até mesmo pela pressão esmagadora de nunca se sentir suficiente, acabou lutando uma guerra inglória contra o seu próprio reflexo. E embora as manchetes sensacionalistas a tenham transformado em uma verdadeira caricatura viva, o rosto dela nos conta uma história muito mais profunda, que é o preço altíssimo e cruel de tentar se moldar inteiramente para alguém que, no fundo, nunca esteve realmente disposto a ficar do seu lado. Donatella Versace. Donatella Versace. Sabe, ela sempre foi muito, mas muito mais do que apenas uma grande estilista famosa. Ela era, sem dúvida alguma, a encarnação mais viva e pulsante do puro luxo do excesso absoluto e daquele brilho totalmente irresistível que só a Itália seria capaz de presentear ao resto do mundo. Mas, enquanto o grandioso sobrenome Versace ia se convertendo rapidamente em um imenso império de poder de glamour desmedido e também de muita tragédia, o seu rosto começava a narrar uma história visual muito mais inquietante que parecia até cena de filme. Lá no começo de tudo, a Donatella ostentava aquela verdadeira e clássica beleza italiana com os seus lindos cabelos dourados, a sua pele super radiante e cheia de vida, e um olhar que era tão afiado e marcante quanto a sua própria visão criativa. No entanto, a tremenda pressão social para manter a imagem inatingível de um ícone da moda e o enorme peso de ter que sustentar toda a marca sozinha sobre os seus ombros logo após a trágica morte de Gianni acabaram acendendo nela uma corrida silenciosa e desesperada contra a passagem do tempo. Os lábios dela começaram a se tornar cada vez mais e mais volumosos. A sua pele ficou extremamente esticada e tensa. As suas feições passaram a ser visivelmente mais exageradas, como se cada novo procedimento estético tentasse a todo custo congelar no rosto um pequeno momento de juventude, que infelizmente, simplesmente, já não existia mais. E os paparazzi e as câmeras adoravam persegui-la por toda parte. Cada aparição pública sua era um grande evento social, uma nova especulação ardente nas revistas, um murmúrio crescente que não parava. O que é que estava acontecendo de verdade com ela? Seria pura vaidade. Seria um medo paralisante, uma exigência brutal e implacável da indústria. Ou seria simplesmente o altíssimo preço a se pagar por ser a grande herdeira do estilo mais provocador de todo o planeta. Com o passar dos anos, a Donatella acabou se convertendo em uma figura que é quase mítica. Uma espécie de rainha de gelo intocável que parecia ter selado o próprio rosto debaixo de uma máscara eterna de perfeição completamente artificial. E, no entanto, por trás de todo esse brilho congelado, existe uma verdade muito mais crua e dolorosa. A verdade absoluta de que até mesmo os maiores e mais inabaláveis titãs do mundo da moda podem acabar se perdendo completamente dentro da mesma imagem brilhante que eles próprios ajudaram a criar. Essa sua transformação radical não apenas chocou e impactou profundamente o grande público, como também se converteu em uma dura e silenciosa advertência sobre o verdadeiro custo emocional que a beleza pode esconder muito bem, principalmente quando ela deixa de ser um simples prazer e passa a ser uma terrível obrigação. Mickey Rourke. O Mickey Rourke foi durante todos os inesquecíveis anos 80 o símbolo absoluto e perfeito do típico bad boy. Com aquele seu olhar intenso e penetrante, uma beleza quase perigosa, e um magnetismo tão forte que fazia a indústria inteira de Hollywood simplesmente tremer aos seus pés. Mas a grande verdade é que, bem por trás de toda essa imagem, que era totalmente irresistível, pulsava de forma descontrolada um espírito muito inquieto, eu diria até que quase selvagem.
Um espírito tão indomável que o levou a simplesmente abandonar a sua grande carreira no cinema apenas para subir nos ringues e lutar boxe. E foi exatamente lá, em meio a inúmeros golpes violentos, muito suor e várias feridas que foram mal fechadas, onde se iniciou a transformação mais triste e dramática de toda a sua vida. As lutas simplesmente destruíram o rosto dele por completo, deixando inúmeras fraturas terríveis, cicatrizes profundas marcadas na pele e cartilagens completamente quebradas. Rourke buscou desesperadamente por soluções rápidas, reconstruções urgentes, confiando em cirurgiões que prometiam devolver tudo aquilo que o ringue tinha arrancado dele de forma tão cruel. Mas, tragicamente, cada nova intervenção parecia afastá-lo ainda mais daquele galã charmoso que o público tanto amava e lembrava. A mandíbula dele mudou drasticamente e o seu nariz perdeu totalmente a forma original. A pele dele adotou uma tensão tão bizarra e artificial que o deixou praticamente irreconhecível para os seus próprios fãs. Cada nova aparição pública que ele fazia acabava gerando um silêncio pesado e extremamente incômodo entre as pessoas. Todo mundo se perguntava chocado: o que diabos tinha acontecido com aquele ator maravilhoso que no passado conquistava as câmeras com um único olhar arrebatador? O que o grande público enxergava apenas como um verdadeiro desastre estético era, na mais pura realidade, a consequência dolorosa de uma imensa batalha física e emocional que acabou marcando a vida dele para todo o sempre. O Mickey não se operou por pura futilidade ou vaidade. Bom, pelo menos não totalmente. Ele só estava tentando consertar os danos profundos, buscando reconstruir um rosto que já não combinava mais com a sua própria história de vida. Mas, infelizmente, nessa tentativa angustiante e desesperada, ele acabou se distanciando para sempre daquela versão autêntica de si mesmo, exatamente a versão que o transformou em uma verdadeira lenda. Essa transformação chocante serve como um lembrete duro e brutal de que na vida algumas lutas, até mesmo aquelas que a gente acha que venceu no final, deixam cicatrizes tão profundas que simplesmente não podem ser escondidas de jeito nenhum. Agora, vamos falar sobre a Tara Reid. A Tara Reid chegou com tudo em Hollywood como uma verdadeira brisa refrescante. Super jovem, muito divertida, e com aquele sorriso lindo e contagiante que iluminava facilmente qualquer cena em que ela aparecia. Depois do enorme sucesso do filme American Pie, parecia que absolutamente nada no mundo conseguiria frear a sua rápida e explosiva ascensão para a fama, mas, por baixo de todo aquele brilho promissor, se escondia uma pressão tóxica e muito silenciosa. É a mesma pressão esmagadora que já empurrou tantas outras estrelas jovens a buscarem uma perfeição inatingível que, no fundo, nunca existe de verdade. Tudo começou de um jeito bem simples, apenas com a ideia aparentemente inocente de dar uma pequena melhorada no seu próprio corpo. Sabe como é? Uma lipoaspiraçãozinha aqui, uns implantes de silicone ali. Procedimentos estéticos que, na teoria, deveriam impulsionar ainda mais a sua carreira rumo ao estrelato absoluto. Mas o destino deu uma guinada muito sombria e cruel. As cirurgias plásticas não saíram nem um pouquinho como ela tanto esperava. A pele da coitada ficou toda irregular, o seu abdômen acabou marcado por cicatrizes horríveis e muito visíveis, e a sua figura foi transformada de uma maneira assustadora e incrivelmente abrupta. Praticamente da noite para o dia, a Tara deixou de ser aquela garota doce e queridinha das telas para se transformar no alvo principal de memes maldosos, de manchetes super cruéis nos jornais e de fofocas intermináveis. Cada vez que ela aparecia em público, era duramente analisada de cima a baixo, como se fosse um bizarro experimento que deu muito errado, e não um ser humano real sofrendo e lidando com as consequências trágicas de um erro médico grave. A sua carreira, que antes era tão brilhante, promissora e cheia de futuro, começou a desmoronar.
Os grandes produtores de cinema simplesmente pararam de ligar e a ignoraram. As críticas da mídia se tornaram cada vez mais impiedosas e destrutivas, e a Tara ficou completamente aprisionada dentro de uma imagem distorcida que ela nunca jamais procurou para si mesma. E o mais triste de tudo isso é que ela só queria se ver um pouquinho mais bonita no espelho. Ela só desejava se sentir mais segura e autoconfiante dentro de um mundo da fama que sempre exige um padrão irreal das mulheres. Mas em vez de conseguir isso, ela acabou batendo de frente com um verdadeiro furacão da mídia, vivendo um pesadelo absoluto que deixou nela feridas emocionais muito profundas. A história da Tara não é apenas sobre mais uma cirurgia plástica que deu muito ruim. É a história sofrida de uma mulher que acabou pagando um preço absurdamente alto apenas por tentar se encaixar nesses padrões de beleza implacáveis e cruéis de Hollywood. Sem nunca ter desejado isso, a pobre Tara Reid acabou se transformando de uma forma triste em um grande aviso vivo e ambulante sobre o quão assustadoramente fácil é perder absolutamente tudo quando a nossa busca cega pela perfeição e pela beleza dá totalmente errado. Agora vamos falar do Carrot Top. O Carrot sempre foi famosíssimo pela sua energia explosiva e sem limites por aquele cabelo ruivo super maluco e impossível de se ignorar. E por aquele humor com objetos físicos que o tornava uma figura incrivelmente única em cima dos palcos de comédia. Só que um dia, completamente do nada, e sem nenhum aviso prévio, a transformação física chocante e radical dele começou a render muito mais manchetes na imprensa do que as suas próprias piadas de stand-up. E foi exatamente aí que a plateia parou de perguntar, com empolgação: "Ei, qual é a nova piada que ele trouxe para a gente hoje?" E começou a cochichar chocada e assustada. Meu Deus do céu! O que foi que ele fez nesse rosto? A pele do rosto dele começou a ficar bizarramente esticada. As maçãs do rosto ficaram tão saltadas que pareciam até estranhas esculturas, e os seus lábios ganharam um volume absurdo e irreal, como se tivessem sido inflados de uma vez só com uma bomba de ar. As sobrancelhas do comediante pareciam ter ficado totalmente congeladas lá no alto, arqueadas de um jeito permanente e exagerado, dando a ele uma expressão facial de choque constante que já não combinava em absolutamente nada com aquele comediante relaxado, engraçado e despreocupado que todo mundo guardava na memória. Toda santa foto dele que começava a circular na mídia virava imediatamente um prato cheio para todo tipo de especulação e fofoca. O pessoal dizia: "É muito botox, são implantes faciais, é preenchimento." Nossa, parecia que ele tinha feito tudo isso de uma vez só. Aquele Carrot Top, que em outra época chegou a ser o cara super simpático e queridinho dos programas de auditório noturnos, apareceu um dia com um rosto tão alterado e plastificado que uma gigantesca parte dos espectadores simplesmente não o reconheceu mais. Aquilo, que deveria ter sido apenas um pequeno retoquezinho de leve, acabou se transformando num verdadeiro e complexo quebra-cabeça cirúrgico na cara dele, o que rapidamente desencadeou um furacão gigantesco na mídia e na internet. E como infelizmente é o costume de quase sempre acontecer nesse mundo cruel e implacável de Hollywood, o talento para a comédia foi jogado totalmente para escanteio, completamente apagado e ofuscado pela enorme polêmica da sua nova aparência. Porque atrás de toda aquela maquiagem pesada, dos músculos bombados super exagerados e daquela montanha de rumores e fofocas intermináveis, na verdade, se escondia um artista bastante atormentado e inseguro. Ele estava totalmente preso e esmagado entre aquela maldita pressão de continuar sendo famoso e relevante para a nova geração e o pavor absoluto de ter que envelhecer debaixo das luzes brilhantes e cruéis dos holofotes. Essa transformação física tão drástica, que foi exaustivamente comentada e sofreu críticas pesadíssimas do público, não apenas destruiu e abalou de vez toda a reputação e a sua imagem pública, mas também
fez com que ele virasse um dos casos de cirurgia plástica mais assustadores e impactantes de todo o mundo do entretenimento. É uma história muito triste e melancólica, onde de forma extremamente irônica e cruel, as gostosas risadas do público acabaram sendo, no fim das contas, a única coisa que simplesmente deixou de ser escutada. Agora vamos mudar de assunto e falar sobre LaToya Jackson. A LaToya Jackson cresceu dentro de uma família onde o talento musical brilhava forte e intenso demais. E a pressão emocional gigantesca caía sobre os ombros dela como uma bigorna pesadíssima, da qual era simplesmente impossível de se esquivar. Porque vamos ser bem sinceros aqui. Ter o sobrenome Jackson significava viver 24 horas por dia, rodeada por flashes de câmeras, expectativas públicas surreais e todo tipo de comparações exaustivas eternas e muitas vezes cruéis. E enquanto seu grande irmão, o genial Michael Jackson, escalava sem parar, rumo ao topo absoluto e insuperável do firmamento musical mundial, a pobre LaToya tinha que enfrentar completamente sozinha uma batalha muito mais sombria, silenciosa e dolorosa, que era a luta desesperada pela descoberta da sua própria identidade pessoal. Com o passar dos anos, o rosto dela começou a se transformar de um jeito tão evidente que não dava para ignorar. Aquele nariz que antes era tão suave e natural foi ficando cada vez mais fino, frágil até quase quebrando ao olhar. Os lábios ganharam um volume impressionante, bem chamativo. As maçãs do rosto ficaram extremamente marcadas, como se cada nova cirurgia tentasse aproximá-la de um padrão inatingível, um ideal de beleza que ela nunca conseguia alcançar. E claro, a mídia implacável não perdeu tempo. Logo, a apontaram como mais um membro do clã que acabou preso nesse ciclo doentio de perfeição estética. Mas olha, por trás de toda aquela maquiagem pesada dos holofotes e das fofocas, existia algo muito mais profundo. Era apenas uma mulher tentando se encontrar no meio de uma tempestade midiática que simplesmente não dava trégua. Viver sempre à sombra do rei do pop. Podia até ser uma honra, mas era também um lembrete constante de padrões impossíveis e de olhares cruéis que julgavam absolutamente tudo. Cada vez que ela aparecia em público, uma enxurrada de novas perguntas tomava conta de tudo. Será que foi pressão da família? Ou talvez o medo desesperador de sumir do mapa do entretenimento? Ou, quem sabe, apenas aquela insegurança acumulada após anos e anos de comparações tão cruéis? O fato é que a LaToya, com todas essas mudanças visíveis e sua tentativa silenciosa de se reinventar, acabou se tornando apenas mais um reflexo do peso esmagador que Hollywood e que a própria fama conseguem exercer sobre aquelas pessoas que já nascem perto demais do centro do furacão. A transformação dela, muito mais do que um simples escândalo, é, no fundo, uma triste história sobre vulnerabilidade, sobre buscas incansáveis e o alto preço de carregar um sobrenome que nunca para de brilhar, mesmo quando aqueles que o carregam começam a se apagar por dentro. Amanda Lepore. A Amanda chegando no mundo do entretenimento de Nova York como um verdadeiro mistério brilhante, uma figura icônica que misturava glamour, muita rebeldia e uma determinação quase feroz de se reinventar. A transformação dela não foi nenhum acidente, não. Foi um projeto de vida super consciente. Cada cirurgia plástica, cada pequeno retoque na pele, cada uma de suas decisões estéticas fez parte de um caminho friamente calculado rumo a uma meta claríssima: se transformar em uma verdadeira boneca viva, uma fantasia absoluta que virou realidade. Desde muito nova, a Amanda já sonhava acordada com um corpo que refletisse de verdade quem ela sentia que era por dentro. Assim que ela começou a transição, cada nova mudança no corpo virou um ato gigante de liberdade. Aqueles lábios super exagerados, aquela cinturinha minúscula, as maçãs do rosto afiadas e uma presença quase surreal. Tudo isso a transformou num piscar de olhos, num ícone absoluto do glamour underground. Para algumas pessoas, aquilo era puro exagero,
mas para outras, era arte na sua forma mais pura. A mídia ficava ali observando tudo com uma mistura de fascinação e uma curiosidade bem mórbida, perguntando-se até onde ela iria e o que ela realmente buscava por trás daquela estética tão extrema. Mas, para ela, a resposta sempre foi muito simples, sabe? Ser exatamente quem ela queria ser, sem precisar pedir permissão para absolutamente ninguém. Só que por baixo de todo aquele brilho artificial de plástico e das luzes da balada, existia uma história bem mais humana. A história de uma mulher forte que usou a cirurgia plástica como um escudo, como uma arma, e como a maior declaração de quem ela era. Essa aparência tão polêmica quanto magnética acabou transformando a Amanda não apenas em um baita símbolo de expressão pessoal, mas também em uma lenda viva e inesquecível da cultura pop alternativa. A Heidi Montag. A Heidi Montag chegou ao estrelato como aquela loira doce e até meio ingênua do The Hills. Uma garota super jovem que parecia estar adorando todo aquele dramalhão leve da televisão. Mas olha só, enquanto o rosto dela sorria radiante para as câmeras lá dentro, uma insegurança silenciosa não parava de crescer. E foi justamente essa maldita insegurança que de uma hora para outra a levou a tomar uma decisão tão extrema quanto chocante. Fazer nada menos que 10 cirurgias plásticas em apenas 24 horas. O público inteiro ficou de queixo caído em choque absoluto. Enquanto outras celebridades faziam só uns retoques básicos, a Heidi entrou na sala de cirurgia completamente decidida a reconstruir cada pedacinho do próprio corpo. Levantamento de sobrancelha silicone nos seios, redução de queixo, lipoaspiração. A lista de procedimentos parecia que não ia acabar nunca. Aquilo que deveria ser só uma pequena melhoria, de repente, virou uma transformação corporal completa. Quando ela finalmente voltou para a frente das câmeras, meu Deus, ela já não era mais aquela garotinha que todo mundo lembrava. Os traços dela agora bem mais definidos, mas também muito mais tensos, geraram uma onda enorme de surpresa, muitas críticas e até uma certa preocupação dos fãs. Por que tanta coisa? O que será que empurrou essa menina para um extremo desses? A própria Heidi confessou, depois que só estava tentando ser perfeita, mas o preço que ela pagou por isso foi alto demais. Problemas sérios de saúde, uma imagem pública completamente manchada e uma carreira que perdeu todo o embalo que tinha. A história dela acabou virando um grande aviso sobre a pressão brutal e esmagadora que rola em Hollywood. E mostrou como essa busca desesperada por uma beleza impossível pode nos levar a tomar decisões que deixam cicatrizes muito mais profundas do que aquelas que a gente consegue ver na pele. E o Pete Burns? O Pete Burns, aquele vocalista super explosivo da banda Dead ou Alive, sempre foi um verdadeiro imã, atraindo todos os olhares por onde passava. O seu estilo andrógeno, a personalidade incendiária dele, e claro, aquela voz inconfundível fizeram dele um ícone gigantesco da década de 80. Só que, à medida que a fama dele só crescia, algo bem mais sombrio começava a tomar conta da vida dele. Uma obsessão simplesmente incontrolável por cirurgias plásticas. Olha tudo, começou apenas com uns pequenos retoques inofensivos, mas logo isso virou uma espiral completamente fora de controle. Lábios cada vez mais inchados, maçãs do rosto marcadas até um ponto que parecia impossível, e um nariz sendo retocado repetidas e repetidas vezes. Cada novo procedimento parecia escancarar a porta para o próximo, como se ele estivesse procurando desesperadamente uma versão de si mesmo, que nunca chegava a aparecer no espelho. E aí, quando uma daquelas injeções de preenchimento labial deu terrivelmente errado, o escândalo explodiu na mídia de uma vez por todas. O rosto dele inchou de uma forma tão extrema e assustadora, forçando ele a passar por várias cirurgias reconstrutivas dolorosas, trazendo uma dor física e emocional que o devastou por completo. Enquanto o grande público observava tudo com uma curiosidade quase mórbida e um fascínio doentio, o nosso querido Pete
Lutava num silêncio absoluto contra um vício terrível que ele próprio reconheceu e confessou a necessidade incontrolável de não conseguir parar de alterar a sua própria aparência. Aquela sua transformação deixou rapidamente de ser apenas uma questão estética para se converter num verdadeiro drama público quase impossível de ser travado. E olhem que a história do saudoso Pete Burns não é apenas o relato de mais um artista excêntrico. É, na verdade, a tragédia de um homem completamente aprisionado num ciclo vicioso e interminável de cirurgias plásticas, excesso de fama e uma dolorosa destruição pessoal, onde cada nova alteração física o afastava um pouco mais e de forma definitiva de quem ele um dia tinha sido no passado. E agora vamos falar sobre a icônica Janice Dickinson. A Janice Dickinson invadiu o glamouroso mundo da moda como uma verdadeira força indomável da natureza ousada e incrivelmente magnética e absolutamente convencida, sem qualquer pingo de modéstia, de que era a mesmíssima primeira supermodelo de todo o mundo. O seu rosto deslumbrante estava estampado em todas as capas de revistas, nas passarelas mais prestigiadas e nas grandes campanhas de luxo. A sua atitude era pura eletricidade em movimento. Mas, infelizmente, quando os anos inevitáveis começaram a passar, aquela mesma indústria implacável exigiu dela exatamente o que exige a todas as mulheres: a pressão absurda de se manter eternamente jovem e impecável. E foi precisamente assim, sob essa pressão esmagadora, que começou a sua longa e complicada viagem pelo universo da cirurgia estética. No início, eram apenas alguns pequenos retoques inofensivos, um pouquinho de botox aqui, alguns preenchimentos faciais ali. Mas a terrível pressão do mundo do espetáculo é verdadeiramente implacável e não perdoa ninguém. Muito em breve, acabaram por chegar os esticamentos faciais, os famosos lifting, aqueles procedimentos cirúrgicos muito mais invasivos, e até mesmo algumas confissões chocantes feitas em plena televisão aberta. Como, por exemplo, aquela vez surpreendente em que ela revelou ao vivo e a cores ter feito uma abdominoplastia completa. A Janice nunca foi mulher de esconder nada. Ela fazia questão de expor tudo abertamente, mesmo quando a crítica especializada se tornava absolutamente cruel e feroz. A cada nova aparição pública que ela fazia, um novo e intenso debate se acendia por toda a parte. Será que ela continuava a ser aquela poderosa Janice de sempre? Ou seria apenas uma mulher vulnerável, lutando desesperadamente contra os ponteiros de um relógio biológico que simplesmente não para de avançar? Os seus traços visivelmente tensos mostravam não só a sua enorme determinação de ferro, mas também o seu profundo medo de ficar de fora, esquecida num mundo fútil que não tem compaixão nenhuma pelas rugas. Ainda assim, por baixo de cada procedimento cirúrgico feito, permanecia viva a sua verdadeira essência, aquele espírito feroz, inquebrável e incrivelmente orgulhoso que se recusava redondamente a deixar-se apagar. A sua história de vida é um forte lembrete sobre o altíssimo preço cobrado pela fama e também sobre a coragem, muitas vezes bastante dolorosa, de uma mulher que se recusou a permitir que a passagem do tempo apagasse a sua grandiosidade. Lil' Kim. Vamos falar agora da Lil' Kim. A Lil' Kim conquistou de assalto todo o mundo do hip-hop com uma força estrondosa e uma energia que absolutamente ninguém tinha visto antes. Ela era extremamente atrevida, totalmente revolucionária e dona absoluta de um estilo único que simplesmente estilhaçava e quebrava todas as regras impostas pela sociedade. No entanto, ao mesmo tempo em que a sua música inovadora a coroava como a grande e indiscutível rainha das abelhas, a sua imagem física começou a transformar-se de uma maneira tão drástica que deixou o público completamente dividido. Metade sentia um fascínio hipnótico e a outra metade estava num estado de total desconforto e perplexidade. Com o duro passar dos anos, todos notaram que a sua pele se tornou visivelmente mais clara, o seu nariz muito mais fino,
Os seus lábios ficaram exageradamente mais volumosos e as suas feições muito mais afiladas e pontiagudas. Cada vez que ela aparecia sob os holofotes, gerava-se uma nova e gigantesca onda de rumores intermináveis. O que é que ela estava realmente a procurar? Seria uma nova beleza, ou apenas uma desesperada aprovação? Ou quem sabe estaria apenas a tentar escapar dos julgamentos cruéis e implacáveis que a indústria de Hollywood lança constantemente de forma muito especial contra todas as mulheres racializadas. A pressão que ela sofreu foi absolutamente brutal e desumana. Foram críticas destrutivas, manchetes jornalísticas muito cruéis e comparações tremendamente injustas. Tudo isso pesava sobre os seus ombros como uma verdadeira e violenta tempestade. A própria Lil' Kim abriu o coração e falou, em várias ocasiões, sobre as suas mais profundas inseguranças, sobre o racismo nojento que ela teve de enfrentar dentro da indústria musical e da sua necessidade quase desesperada de se tentar proteger, escondendo-se atrás de um rosto totalmente novo. É fundamental entender que aquela sua grande transformação não foi de maneira nenhuma apenas uma mudança de caráter estético, foi também uma transformação profundamente emocional, marcadamente social e, acima de tudo, dolorosamente exposta em praça pública. E enquanto tantas pessoas apontavam o dedo e a julgavam, muito poucos compreendiam que para ela, cada uma daquelas mudanças físicas era também uma forma de tentar sobreviver num mundo que nunca a aceitou por completo. A Lil' Kim, mesmo escondida por trás da frieza de um bisturi, continuou sempre a ser uma guerreira incansável, uma mulher tentando desesperadamente reconciliar o peso da sua coroa com o reflexo de um espelho que, infelizmente, nunca parou de a pressionar psicologicamente. Chegamos agora a Priscilla Presley. A Priscilla Presley foi durante muitos e muitos anos o símbolo máximo de uma beleza clássica sublime e quase intocável, estando eternamente ligada ao grande e imortal mito de Elvis Presley. O rosto lindo dela parecia incrivelmente suspenso no tempo, quase como se a magia encantadora de Graceland a protegesse miraculosamente de todo o desgaste provocado pela idade. Mas, tragicamente, essa mesmíssima procura inalcançável por uma perfeição irreal levou-a diretamente a protagonizar uma das histórias mais perturbadoras e assustadoras do mundo da medicina estética. Aquilo que no começo era apenas um simples retoque inofensivo, acabou por tomar um rumo muito obscuro e tenebroso, quando ela caiu nas mãos de um verdadeiro charlatão, um falso médico criminoso, que teve a audácia de lhe injetar silicone industrial no rosto. Sim, um material altamente tóxico que jamais, em circunstância alguma, deveria ser utilizado num rosto humano. A pobre Priscilla, sem fazer a menor ideia do perigo que corria, acabou por aceitar injetar um verdadeiro veneno no seu corpo, cruelmente disfarçado de tratamento de beleza. E logo, pouco tempo depois, a sua linda cara começou a mostrar todos os estragos horríveis desse erro, surgiram nódulos terríveis, irregularidades chocantes e uma inflamação constante e muito dolorosa. Mais uma vez, o grande público observava tudo com um olhar repleto de curiosidade mórbida, enquanto ela tentava desesperadamente, saltando de cirurgia reconstrutiva em cirurgia reconstrutiva, recuperar pelo menos um pouquinho daquela sua antiga e gloriosa imagem. A cada nova aparição sua, geravam-se cada vez mais manchetes escandalosas nos jornais, mas, felizmente, também começava a surgir muito mais compaixão por uma mulher que tinha sido tão cruelmente enganada e que ficaria marcada para o resto da vida. O caso dela, rapidamente, deixou de ser apenas mais uma fofoca passageira para se converter num aviso muito sério e assustador sobre os enormes perigos de entregarmos a nossa confiança a promessas de curas milagrosas.
A icônica Priscilla Presley, que outrora tinha sido a deslumbrante musa inspiradora de um grande rei do rock, acabou por se ver obrigada a enfrentar um autêntico pesadelo estético, uma tragédia terrível que nem toda a fama e nem toda a sua imensa fortuna conseguiram evitar. Esta é, sem dúvida nenhuma, uma história trágica onde a obsessão doentia pela busca da perfeição inatingível acabou por cobrar um preço físico e emocional absolutamente devastador. E olha, se tu acompanhaste esta história toda de prender a respiração até aqui, diz-me com toda a sinceridade, qual destas cirurgias desastrosas te parece ter sido a pior de todas? Conta-me tudo. E partilha a tua opinião comigo nos comentários. Por fim, vamos falar de Courtney Love. A Courtney Love sempre foi ao longo de toda a sua vida uma autêntica e incontrolável força da natureza, totalmente imprevisível e explosiva. Ela tinha aquela sua inconfundível voz super rasgada, uma atitude altamente rebelde e uma vida inteira profundamente marcada por inúmeras tragédias, fama excessiva e infinitas polêmicas. Como vocalista e grande líder da banda Hole, e claro, como a eterna viúva do lendário Kurt Cobain, ela viveu sob o peso de um escrutínio público constante que simplesmente nunca lhe deu um minuto sequer de tréguas. Mas enquanto a sua poderosa música ia fazendo dela um dos maiores ícones de toda a história do movimento grunge mundial, o rosto dela começou a refletir uma luta muito mais silenciosa e profunda. Desde bem jovem, a Courtney admitiu que fez uma cirurgia no nariz, tentando de certa forma suavizar a sua imagem para conseguir se encaixar em Hollywood. Com o passar do tempo, as especulações só foram crescendo cada vez mais. Falavam sobre preenchimentos, aplicações de botox e lábios visivelmente retocados. Cada nova aparição dela desencadeava imediatamente um novo e intenso debate público. Afinal de contas, o que ela estava realmente buscando? Seria beleza, aceitação ou simplesmente uma tentativa desesperada de se proteger atrás de um novo rosto? As suas mudanças, que às vezes eram bem sutis e outras vezes muito mais marcadas, pareciam sempre acompanhar cada etapa turbulenta da sua vida. A Courtney já tinha suportado o peso de perdas irreparáveis, vícios terríveis e diversos escândalos midiáticos. Bem no meio de todo esse caos sufocante, a cirurgia estética acabou se tornando uma espécie de armadura. Uma forma de tentar se reconstruir por fora, quando por dentro absolutamente tudo estava desmoronando e tremendo. A sua transformação não foi apenas uma questão física. Na verdade, foi um reflexo muito claro do enorme peso emocional que a indústria de Hollywood sempre impõe sobre as mulheres. Principalmente sobre aquelas que, assim como ela, vivem constantemente no limite de suas emoções. Courtney Love, com toda a sua estética sempre mutável e aquele seu inconfundível espírito tão combativo, acabou se transformando num lembrete absolutamente brutal de que até mesmo as figuras mais selvagens e rebeldes também sentem um medo terrível quando se deparam com o espelho. Farrah Abraham. A Farrah Abraham alcançou a fama no programa Teen Mom, sendo exposta desde muito nova a um público implacável que analisava minuciosamente cada passo, cada erro cometido e cada emoção sentida. Mas, quando o programa finalmente chegou ao fim, aquela pressão esmagadora para continuar sendo relevante acabou levando a garota por um caminho muito mais sombrio e extremo. Uma verdadeira transformação estética que sinceramente parecia não ter mais fim. O que lá no início começou apenas como um retoquezinho bem inocente, rapidamente se converteu numa longa e assustadora cadeia de cirurgias chamativas, rinoplastias, implantes no queixo, lábios extremamente exagerados e até mesmo procedimentos na região dos olhos. Cada nova mudança era muito mais drástica e radical do que a anterior. A Farrah reaparecia de novo, sempre com um rosto completamente distinto, alimentando as manchetes dos jornais que cresciam exatamente no mesmo ritmo desenfreado dos seus constantes retoques.
Como era de se esperar, as complicações médicas não demoraram a aparecer. Vieram as inflamações severas e os resultados completamente irregulares e desastrosos. Além de semanas inteiras escondida logo após se submeter a novas intervenções cirúrgicas. No entanto, em vez de simplesmente parar, ela parecia ser empurrada por uma perigosa mistura de profunda insegurança e pura necessidade de atenção da mídia. O público em geral a observava como se ela fosse um verdadeiro experimento bizarro de excesso cirúrgico, enquanto ela, por sua vez, continuava se moldando e se cortando sem um pingo de descanso. Por trás de todo esse circo de escândalos e holofotes, o que realmente ficava era a triste imagem de uma jovem mulher completamente presa entre a ilusão da fama, a sufocante pressão estética e aquele pavor absurdo de simplesmente desaparecer do mapa e ser esquecida. A Farrah Abraham acabou transformando o seu próprio rosto num reality show permanente. Um show do qual ela infelizmente nunca mais conseguiu escapar por completo. Tori Spelling. A Tori Spelling já nasceu cercada pelo verdadeiro coração do glamour e da riqueza. Sendo filha do poderoso magnata da televisão Aaron Spelling, ela foi criada em meio a dezenas de câmeras tapetes vermelhos deslumbrantes e, claro, expectativas totalmente impossíveis de serem alcançadas. Desde a famosa série Barrados no Baile 90210. A sua imagem ficou sempre sob um olhar e um escrutínio incrivelmente feroz. Ela não era apenas mais uma atriz qualquer. Ela também era o rosto vivo de um sobrenome de muito peso, que parecia exigir dela uma perfeição absoluta e constante. E com o passar implacável do tempo, essa pressão esmagadora começou inevitavelmente a se refletir de forma bem clara na sua própria aparência física. A Tori admitiu abertamente já ter lutado muito contra a baixa autoestima desde muito novinha. E cada comentário maldoso sobre o seu nariz, sobre os seus traços faciais ou sobre o seu corpo se convertia rapidamente em mais uma ferida profunda na sua alma. No meio de inúmeros rumores de cirurgias constantes, retoques e diversos preenchimentos, o rosto dela ia mudando aos poucos, enquanto os tabloides e revistas de fofoca a atacavam dia após dia, sem dar nenhum descanso. Aqueles lábios muito mais volumosos, o nariz visivelmente modificado e a sua expressão facial, que às vezes ficava bem mais tensa, não paravam de despertar perguntas maldosas e bem cruéis no público. Será que ela estava apenas tentando se ajustar a um padrão de beleza inatingível de Hollywood ou estava simplesmente tentando fugir das eternas comparações com o grandioso sobrenome Spelling? A grande verdade no meio disso tudo é que cada passo dado em direção ao tão sonhado melhoramento estético parecia trazer para ela muito mais críticas pesadas do que qualquer tipo de alívio. A Tori, que sempre foi incrivelmente vulnerável e ao mesmo tempo muito resistente às pancadas da vida, chegou a falar várias vezes abertamente sobre a pressão insuportável que é crescer debaixo de um holofote brilhante que parece que nunca se apaga. A transformação estética dela nunca foi apenas um simples capricho de rica, mas sim a prova viva de um gigantesco peso emocional que a fama acabou colocando cruelmente sobre os seus ombros. Hoje em dia, a Tori Spelling permanece de pé como um grande lembrete de que até mesmo as pessoas que já nascem lá no topo do glamour podem acabar se sentindo infelizes e presas diante de um espelho que exige coisa demais e perdoa de menos. Kenny Rogers. O Kenny Rogers foi durante várias décadas a fio a própria personificação exata do charme e do encanto do sul do país. Com aquela sua bela barba prateada impecável, um olhar super quente e acolhedor, e aquela voz rouca inconfundível que conseguia contar grandes histórias de amor dolorosas, derrotas e pura esperança, cantando tudo isso em apenas um único verso. A simples presença dele carregava a linda serenidade de um homem que já tinha visto de tudo nessa vida, mas que ainda assim
continuava cantando com a mesma paixão inabalável, como se fosse a primeiríssima vez. Mas o problema é que na cruel realidade de Hollywood, até mesmo os ídolos mais amados e queridos acabam sentindo a imensa pressão da passagem do tempo. E com o amado Kenny, não houve nenhuma exceção a essa regra. Quando ele já estava bem mais avançado na sua maturidade e querendo uma mudança, ele tomou a decisão de se submeter a um lifting facial com o objetivo de dar uma refrescada na sua imagem. Mas o que deveria ser apenas um pequeno e inofensivo ajuste estético acabou se transformando, infelizmente, numa mudança drástica que absolutamente ninguém estava esperando ver. Os olhos dele, que antes eram tão suaves e cheios de expressão, ficaram com uma aparência muito mais tensa, e o rosto dele ficou esticado até demais, deixando a sua verdadeira essência quase como se estivesse presa debaixo de uma pele esticada que simplesmente não parecia ser mais a dele. Os seus admiradores e fãs, que estavam tão acostumados com aquela sua naturalidade, toda reagiram com uma enorme e profunda surpresa. E a imprensa de fofocas, como sempre muito fria e implacável, tratou logo de transformar aquele resultado cirúrgico, totalmente questionável, na principal manchete obrigatória de todas as revistas. O próprio Kenny acabou confessando muitos anos depois que não ficou nem um pouco satisfeito com o resultado final, e que o procedimento o fez sentir como se tivesse perdido uma parte fundamental da sua própria identidade. Era de partir o coração vê-lo admitir que, em uma tentativa desesperada de se manter relevante na mídia, ele havia sacrificado exatamente aquela expressão calorosa que acompanhou os seus maiores sucessos e as suas baladas mais famosas. Sim, as suas baladas mais famosas, aquelas que marcaram tantas gerações e que nunca mais seriam as mesmas. Courtney Love. A inesquecível Courtney Love. Ela sempre foi uma força da natureza totalmente imprevisível, com aquela voz rouca inconfundível, uma atitude explosiva no palco e uma vida intensamente marcada por grandes tragédias, pelo peso da fama e por polêmicas intermináveis. Como a vocalista icônica da banda Hole e também como a viúva de Kurt Cobain, ela viveu sob um julgamento público constante que nunca lhe deu um único segundo de paz. Mas enquanto a sua música a transformava em um verdadeiro ícone do movimento grunge, o seu rosto começava a refletir uma batalha muito mais profunda e silenciosa. Desde muito jovem, a Courtney já admitia ter feito uma cirurgia no nariz, numa tentativa quase desesperada de suavizar a sua imagem rebelde para conseguir se encaixar nos padrões cruéis de Hollywood. E com o passar do tempo, as especulações da mídia só aumentaram. Falavam sem parar sobre preenchimentos faciais, muito botox e lábios visivelmente retocados. Cada nova aparição dela no tapete vermelho desencadeava um novo e cruel debate público. O que é que ela estava realmente buscando com tudo isso? Seria a beleza inatingível a aceitação da sociedade? Ou ela estava simplesmente tentando se proteger, escondendo-se atrás de um rosto completamente novo? As suas mudanças estéticas, que às vezes eram bem sutis e em outras ocasiões muito mais radicais, pareciam sempre acompanhar cada nova fase turbulenta da sua vida pessoal. A Courtney já tinha suportado perdas devastadoras, lutas terríveis contra o vício, escândalos midiáticos impiedosos. E bem no meio de todo esse caos sufocante, a cirurgia plástica acabou se tornando uma espécie de armadura protetora. Uma forma de tentar se reconstruir por fora, quando lá dentro o seu mundo inteiro estava desmoronando. É importante entender que a transformação dela, definitivamente, não foi apenas uma questão física. Foi, na verdade, um reflexo nítido do peso esmagador que a indústria de Hollywood impõe sobre as mulheres, e especialmente sobre aquelas que, assim como ela, sempre viveram no limite de tudo. A nossa querida Courtney Love, com a sua estética em constante mutação e o seu espírito eternamente combativo,
acabou se transformando em um lembrete brutal e muito triste de que até mesmo as figuras públicas mais selvagens e destemidas sentem um medo profundo quando se deparam com o próprio reflexo no espelho. Farrah Abraham. A Farrah alcançou a fama no reality show Teen Mom, sendo exposta desde muito nova a um público implacável que analisava friamente cada passo que ela dava, cada erro cometido e cada pequena emoção que ela demonstrava na tela. Mas, quando o programa finalmente chegou ao fim, aquela pressão sufocante para continuar sendo relevante na mídia a arrastou para um caminho muito mais extremo e perigoso. Uma transformação estética agressiva que simplesmente parecia não ter fim. Aquilo que começou apenas como um retoque bobo e aparentemente inocente se transformou muito rapidamente em uma cadeia interminável de cirurgias plásticas, chamativas, rinoplastias complexas, implantes no queixo, lábios extremamente exagerados e procedimentos cirúrgicos nos olhos. E cada nova mudança conseguia ser ainda mais radical e chocante do que a anterior. A Farrah reaparecia de novo, sempre exibindo um rosto completamente diferente, alimentando manchetes sensacionalistas que só cresciam exatamente no mesmo ritmo frenético dos seus inúmeros retoques faciais. Como era de se esperar, as complicações médicas não demoraram nem um pouco a aparecer inflamações severas no rosto, resultados totalmente irregulares, e semanas inteiras de recuperação dolorosa, que eram rapidamente escondidas atrás de novas intervenções cirúrgicas. No entanto, ao invés de pisar no freio e parar com isso, ela parecia ser empurrada cada vez mais por uma mistura tóxica de insegurança profunda e uma necessidade doentia de atenção midiática. O público a observava como se ela fosse um bizarro experimento de excesso cirúrgico, ao vivo, enquanto ela continuava se remodelando na mesa de cirurgia, sem o menor descanso. Bem por trás de todo esse circo e de todo esse escândalo, o que realmente sobrava era a imagem triste de uma jovem garota completamente aprisionada entre o vício da fama, a pressão estética esmagadora da sociedade e aquele terror absoluto de simplesmente desaparecer do mapa. No final das contas, a Farrah Abraham acabou transformando o seu próprio rosto em um show de horrores permanente. Um espetáculo do qual ela infelizmente nunca conseguiu escapar por completo. Tori Spelling. A nossa Tori já nasceu imersa no coração do luxo e do glamour de Hollywood, sendo a filha do grande magnata da televisão Aaron Spelling, e tendo sido criada no meio de dezenas de câmeras tapetes vermelhos deslumbrantes e expectativas familiares que eram francamente impossíveis de alcançar. Desde a sua estreia icônica na série Barrados no Baile, que no original se chama Beverly Hills 90210, a imagem dela ficou sob um julgamento público absolutamente feroz. O problema é que ela não era apenas uma atriz promissora. Ela também carregava o peso terrível de ser o rosto de um sobrenome superpoderoso, que parecia exigir dela uma perfeição o tempo todo. E claro, com o passar dos anos, toda essa pressão emocional insuportável começou a se refletir diretamente na sua aparência física. A Tori chegou a admitir com muita dor que lutava contra a baixa autoestima desde muito novinha. E cada comentário maldoso sobre o formato do seu nariz, sobre os seus traços faciais ou sobre o seu corpo acabava se transformando em uma nova e profunda ferida emocional. No meio de tantos rumores sobre cirurgias estéticas, pequenos retoques e incontáveis preenchimentos, o rosto dela ia mudando drasticamente, enquanto os tabloides e as revistas de fofoca continuavam atacando a coitada sem dar a mínima trégua. Os seus lábios cada vez mais volumosos, o seu nariz que estava visivelmente modificado e a sua expressão facial, que às vezes parecia super tensa, acabavam despertando perguntas muito cruéis por parte da mídia e dos fãs. Será que ela estava apenas tentando se ajustar àquele ideal de beleza inatingível de Hollywood? Ou será que o objetivo era simplesmente conseguir escapar das eternas comparações maldosas
relacionadas ao tão famoso sobrenome Spelling. A grande verdade de tudo isso é que cada pequeno passo que ela dava em direção a uma suposta melhoria estética parecia, no fim das contas, lhe trazer muito mais críticas severas do que algum tipo de alívio para a alma. A Tori, sempre muito vulnerável, mas incrivelmente resistente, falou várias e várias vezes com o coração aberto sobre essa pressão insuportável de ter que crescer debaixo de um holofote ofuscante, que simplesmente nunca, jamais se apaga. A transformação física dela definitivamente não foi apenas um capricho fútil de celebridade, mas sim a prova viva do enorme peso emocional e psicológico que a máquina implacável da fama colocou de forma injusta sobre os seus ombros.